essa aula aqui, gosto muito de dar ela, porque eu vou mostrar para vocês que sem monitor colorido, obviamente, que sob condições adequadas, né? A gente sabe das múltiplas limitações do método, inclusive as limitações pertinentes ao paciente crítico, né? Que é a ausência de arritmia, que é alteração da complacência, hipertensão intraabdominal, ventilação com volume corrente baixo, né? Então, é um método com muitas limitações para o paciente crítico, mas que é um método que, para quem não tem monitor colorido, junto com o ultrassom, junto com uma pressão venosa central, um gap CO2 e uma saturação venosa central, você consegue construir um raciocínio e, pelo menos, não brincar com a fluidotolerância do paciente. Não sei se eu me fiz entender para vocês. Então, é a nossa famosa monitorização hemodinâmica básica. Eu não montei essa aula para vocês, mas se eu tiver tempo, eu prometo que monto, se, tipo, uns 4 casos clínicos mostrando para vocês que só com a linha arterial, a gente já fez alguns, né? Ao longo das últimas semanas. Só com uma linha arterial e um acesso venoso central e um ultrassom, a gente consegue resolver a vida dos doentes, né? Óbvio que se o doente tiver hipertensão pulmonar, disfunção do VD, aí não tem jeito, vai ser SWAN e aquele abraço. Mas, beleza? Mas, e olha que coisa bonita, que eu já estou esquecendo se eu já dei essa aula para vocês. Não, não, eu falei de TAPSE para vocês. Ô, Mari, eu falei de TAPSE para vocês em alguma aula, me lembra aí. Falei. Olha, é um curso atrás do outro. Falei, né? Então, beleza. É um curso atrás do outro, aí já ficou. Já não sei o que que eu falei para vocês e para os loaders, né? Bom, mas assim, você consegue, por exemplo, dentro da UTI, avaliar a função do VD, é, antes de você conseguir enxergar a disfunção contrátil, né? Ou sinais de sobrecarga de câmara. Então, o que a gente precisa, e eu acho que é isso que é o legal desse curso, é conhecer todos os métodos, todas as limitações, e depois seria muito legal se vocês pegassem esses métodos e aplicassem na UTI de vocês, né? Mostrei para vocês, vocês conseguem predizer fluido responsividade com a capnografia, com o VTI, né? VTI vocês conseguem até acompanhar o resultado do tratamento. Então, tem que estudar, escolher um método, se aprofundar nele, um ou dois desses métodos aí, esse monte que a gente tem falado nessas últimas semanas, e seguir aprofundado nele. Então, vamos seguir. Espero que seja proveitoso para vocês, porque eu sou muito fã da variação da pressão de pulso. Tem até brincadeiras aqui com isso aqui que eu botei para vocês. Então, já é a nossa 10ª aula. Então, Pedro, 40 anos, internado por pneumonia comunitária grave, começando sempre com o nosso caso clínico, né? Evoluindo com SARA. Encontra-se em ventilação mecânica protetora, com volume corrente de 6 ml por quilo. Cursa com estabilidade hemodinâmica. Isso aí, esse doente está toda hora na nossa UTI, né? O plantonista opta por utilizar o cálculo do delta-PP para avaliar se cabe volume, pois só dispõe de monitorização hemodinâmica básica. Ele encontra um resultado de 10%. Diante disso, que eu vou querer saber de vocês no final da aula, hoje tem bastante questões do tema, inclusive. Diante disso, você diria que o paciente é responsivo ao volume com um bom grau de certeza? Então, temos aqui um paciente com SARA, ventilação protetora, o cara foi lá, calculou um delta-PP e veio de 10%. O que que você faz com essa informação? Certo? Bom, só para rever alguns conceitos, né? Eu acho que eu já falei isso zilhões de vezes, mas vamos lá mais uma vez, né?
Esse é um método que é bem, né, dentro do princípio da fluido-responsividade. Então, redefinindo, relembrando a definição, né? Capacidade de coração de aumentar o volume sistólico ou débito cardíaco em resposta à infusão de bolos de volume, significando que aquele paciente está na porção íngreme da curva de Frank-Starling, né? Onde eu distendo, entre aspas, o coração com um aumento da pré-carga e as propriedades sarcoméricas próprias e inerentes do miocárdio fazem com que haja ali um aumento do poder contrátil das câmaras, né? Já falamos sobre isso, né? Se eu entrar lá na minha UTI, 16 leitos, com certeza, por múltiplos motivos, os pacientes não vão estar na mesma curva de Frankenstein. A gente tem como adivinhar isso, né? Mais ainda, também já falamos isso, esse número mágico, toda hora que você vai ler um artigo sobre fluido e responsividade, ele segue, é jogar uma moeda para cima, pessoal. Avaliar se o paciente vai ou não ser fluido responsivo. Se eu uso qualquer método bem empregado, obviamente, reconhecendo as limitações do método, eu vou aumentar a chance de saber se realmente ele é fluido responsivo, que de outra forma é jogar uma moeda para cima. Metade vai responder dos pacientes críticos, a outra metade não vai responder, né? Além disso, já falamos desse princípio, né? Sobrecarga hídrica é péssima para o paciente crítico, está associada a desfechos negativos, a lesão orgânica, sobretudo dos órgãos encapsulados, como o fígado e o rim, né? Que não conseguem se expandir em resposta ao edema celular, certo? Então, assim, avalie a fluido-responsividade, conjugue com a fluido-tolerância e segue aí o seu caminho, né? Então, aí, mestre Jedi, né? Só para lembrar para vocês que esse conceito que a gente está falando de variação da pressão de pulso, né? A gente está usando como preditor de fluido e responsividade. A variação da pressão de pulso, você já vão entender já já, não indica se o paciente está hipovolêmico ou hipervolêmico, ou normovolêmico, e nem me diz, nem é um marcador de pré-carga. Ele é um marcador de fluido e responsividade. Isso é uma boa questão para cair na prova do tempo. Eu acho essa figurinha aqui super para a gente entender, né? Antes de a gente falar da variação da pressão de pulso, como é que calcula, como é que faz, qual o valor, área sobre a curva, etc, etc, limitações, a gente tem que relembrar a fisiologia da interação cardiopulmonar. E a gente se vale dela para vários métodos de avaliação de fluido e responsividade, certo, pessoal? Inclusive, na avaliação da veia cava, dessa interação cardiopulmonar durante a ventilação mecânica, né? Cai muito no tema correlação entre os fenômenos de interação cardiopulmonar na ventilação espontânea e em ventilação mecânica, e às vezes cai com pegadinha. Você faz todo o seu raciocínio como se fosse um paciente em ventilação mecânica e não prestou atenção que o cara estava em ventilação espontânea. E aí a resposta é totalmente o contrário. Então, acho essa figurinha muito feliz para ela lembrar a gente o seguinte: nós temos de importante a veia cava, os vasos pulmonares, a pressão nas vias aéreas, o pericárdio contendo as câmaras cardíacas, nós temos a fisiologia do VE e do VD e a interdependência entre elas, nós temos a pressão transmural cardíaca, nós temos a pressão pleural, tudo isso para trabalhar. Então, quando o meu paciente está em ventilação mecânica, na inspiração, eu tenho um aumento da pressão nas vias aéreas, um aumento da pressão alveolar, um aumento da pressão pleural, um aumento do estresse extramural, uma redução, perdão, da pressão transmural e um aumento da pressão venosa central. Vamos entender cada um desses componentes.
também uma figurinha bastante clássica aí dos artigos por aí, de aulas que vocês quiserem assistir no YouTube. Depois me lembre que tem uma aula de pouquíssimos minutos, muito legal, de uma pediatra intensivista explicando a interação cardiopulmonar, que é impossível você não entender. E é muito rápido, muito curto o vídeo, eu vou botar para vocês. Bom, vamos relembrar então o que acontece durante a ventilação mecânica nas vias aéreas, no alvéolo, nas câmaras direitas e nas esquerdas, ok? Então vamos lá. Lembrando, aqui o doente está em ventilação mecânica, em ventilação espontânea é ao contrário, né? Então, na hora que eu ventilo meu paciente com pressão positiva, a insuflação pulmonar vai reduzir a pré-carga para o ventrículo direito, né? Em decorrência de uma redução do retorno venoso, que acontece por um aumento da pressão intratorácica. Então, esse primeiro componente aqui, o aumento da pressão pleural, da pressão intratorácica, comprime os vasos venosos, diminui o retorno venoso para as câmaras direitas. Primeiro fenômeno. A pressão intramural no átrio direito aumenta e a pressão transmural, que vai ser a diferença entre a pressão na câmara e a pressão pleural, reduz, né? Então, o átrio direito não enche, o retorno venoso é reduzido. Isso nas câmaras direitas. Observem que nós estamos falando de câmaras direitas, câmaras esquerdas e vasculatura pulmonar. Tem que ficar esperto em tudo isso. Na zona 1 e na zona 2 de oeste, o que vai acontecer? Só lembrando que na zona 1 nós temos a pressão arterial pulmonar menor que a pressão alveolar, e nas zonas 2 nós temos uma pressão venosa pulmonar menor que a pressão alveolar. Ou seja, nessas duas regiões, quem manda, digamos assim, vai ser a pressão alveolar, né? Então, nas zonas 1 e 2 de oeste, a pós-carga para o ventrículo direito aumenta, porque nessas zonas os capilares vão ser comprimidos, né, pelo aumento na pressão alveolar, que é predominante em relação às pressões vasculares. Na zona 3, a pressão alveolar é menor que a pressão venosa pulmonar. Então, vai ocorrer aumento da pressão alveolar, comprimindo, né, o squeezing, comprimindo o sangue que está lá nos capilares pulmonares para fora do leito vascular pulmonar, em direção ao coração esquerdo. Com isso, a pré-carga do ventrículo esquerdo aumenta. Beleza até aí, pessoal? Foi no Recup, né? Acho que foi isso mesmo, Mari. Beleza até aí, pessoal? Vocês precisam entender isso aqui. Se não entender isso aqui, acho que foi, né? Jordano, querido, tudo bom? Beleza. Então, falamos do coração direito, então o coração direito vai encher menos, né? Falamos dos vasos pulmonares, lembrando que vai ser diferente o comportamento dependendo da zona de oeste que a gente está ali olhando no microscópio. E agora vamos falar das câmaras esquerdas. Quando eu aumento a pressão pleural, vai haver uma redução da pós-carga no ventrículo esquerdo. Tem que ficar muito esperto, porque assim, as pessoas tendem a achar que na ventilação com pressão positiva, a pós-carga para o ventrículo esquerdo aumenta. E, na verdade, não. Ela reduz. Por isso, assim, paciente chocado em choque cardiogênico, franco ciência respiratória, é importantíssimo entubar esse paciente. Só tem que ter cuidado para não pesar a mão na sedação, mas isso, além de melhorar aí o desbalanço oferta-consumo de oxigênio, é tratamento, vai diminuir a pós-carga para o ventrículo esquerdo do paciente, né? Por que que isso ocorre? Porque há uma redução na pressão transmural do VE. O que que é a pressão transmural? A diferença entre a pressão pleural e a pressão sistêmica. Raciocínio da seguinte forma:
a maior parte do leito vascular contra a qual o ventrículo esquerdo vai trabalhar não está no tórax, é a circulação sistêmica, certo? E a pós-carga vai significar a barreira, digamos assim, que o ventrículo esquerdo vai enfrentar para abrir a válvula aórtica e ejetar. Quando eu tenho o meu paciente é, ventilando com pressão, em ventilação espontânea, com pressão negativa na inspiração, em torno de -5, e eu tenho lá que o ventrículo esquerdo precisa exercer, digamos, uma pressão ali de cerca de 100 milímetros para abrir a válvula aórtica contra a circulação sistêmica, eu vou ter aí um gradiente de 105, os -5 da pressão negativa, que eu tenho que vencer, né? A pressão negativa, ela tende a fazer o quê? Puxar o sangue para as câmaras cardíacas, né? Então, vou ter que vencer essa pressão negativa. Então, vou ter ali os 105. Se eu ventilo, vamos lá, um paciente, sei lá, com uma pressão positiva de 10, eu vou subtrair essa pressão do gradiente transmural, então vai ser 100 menos 10, certo? Para achar a pressão transmural, que vai ser o impacto vai representar o impacto da pós-carga para essa câmara. Beleza, pessoal? Então, sendo mais contundente, o ventrículo esquerdo reside no interior do tórax. Eu expliquei mais lúdico, aqui está mais bonitinho. E a pressão contra o qual ele tem que bombear é a diferença entre a pressão sistêmica média, acho que isso ficou claro para vocês, e a pressão pleural. Quando eu aplico a pressão positiva, a pressão pleural se torna mais positiva, deixa de ser negativa. Com isso, esse gradiente de pressão transmural cai. Então, a pós-carga para o ventrículo esquerdo, ela reduz efetivamente, tá? Então, cuidado, que tem muita gente que confunde esse princípio fisiológico, certo? E aí a gente se aproveita do fato da ocorrência desse fenômeno para tentar fazer uso, trazer uma utilidade clínica a essa interação cardiopulmonar. Então, quando reduz o retorno na inspiração, quando reduz o retorno venoso para as câmaras direitas, cerca de 2 a 4 batimentos depois, porque 2 a 4 batimentos depois, por conta do tempo de trânsito na circulação pulmonar, esse fenômeno que eu vejo de redução do volume sistólico no VD vai aparecer lá no VE. Quando isso ocorre, 2 a 4 batimentos depois, o que eu vou estar enxergando vão ser fenômenos expiratórios. Então, falei um blá 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 para vocês da inspiração, vou já botar tudo num quadrinho só, numa figurinha também clássica aqui para vocês. Mas a gente tem que, na cabeça da gente, fisiologicamente, separar o que acontece no VD, o que acontece no VE, o que é na inspiração, o que é na expiração e o que acontece nos vasos pulmonares. Para a gente fazer o uso clínico da variável, nós precisamos entender que o que a gente está enxergando no VD tem um pequeno delay para ser transmitido para o VE. Beleza? Então, coisas acontecem no VD e no VE na inspiração, e a repercussão dessa redução no volume sistólico do VD vai aparecer lá no VE na expiração. A magnitude dessa variação respiratória do volume sistólico prediz fluido responsividade com uma boa acurácia, né? Obviamente, nos pacientes sob ventilação mecânica, não serve para os pacientes em ventilação espontânea. Agora, vamos colocar tudo isso que eu falei numa figurinha só. Essa figura é clássica, né? Então, nós temos aqui, ó, um ciclo inspiratório e um ciclo expiratório. Nós temos que a variação da pressão de pulso é máxima na inspiração
e é mínima na expiração, porque a gente pactuou no slide anterior, a gente só enxerga a queda do volume sistólico nas câmaras esquerdas e assim na curva de pressão arterial na expiração. Então vamos lá. Com o aumento da pressão intratorácica, na inspiração, eu tenho uma redução da pré-carga para o ventrículo direito, com isso reduz o volume sistólico do VD. Leva ali o tempo de 2 a 4 batimentos para isso ser visto lá nas câmaras esquerdas, reduz a pré-carga para o VE, reduz o volume sistólico do VE. Isso aconteceu no VD. Na inspiração, prestem atenção que isso não tem a ver com delta PP, mas são fenômenos que vocês precisam conhecer. Na inspiração, aumenta a pressão transpulmonar, com isso aumenta a pós-carga para o VD, então reduz a pré-carga e aumenta a pós-carga para o VD na inspiração em pressão positiva. Já a pós-carga para o VE, ela reduz, como mostrei para vocês, a pressão transmural cai, né? De novo, o ventrículo esquerdo, a maioria do território que ele vai trabalhar não está dentro do tórax, não vai ter aquela influência, porque não está dentro do tórax. Então, a pós-carga para o ventrículo esquerdo reduz, a pré-carga para o VE aumenta na inspiração, por quê? Porque na hora que faz aquele squeeze da circulação capilar pulmonar, como eu falei, o sangue se dirige para o ventrículo esquerdo. Então, aumenta na inspiração o volume sistólico do VE. Então, por isso, a PP é máxima na inspiração e mínima na expiração. Tá linda essa explicação, né? Tá top. Fiquem tranquilos que vai esse PDF para vocês. Importante, a pressão de pulso aórtica, que é a pressão sistólica menos a pressão diastólica, é diretamente proporcional ao volume sistólico do VE, já demonstrei isso aqui para vocês, e inversamente correlacionada com a complacência aórtica. Isso vocês veem na beira do leito. Paciente com profunda vasoplegia tem aquela pressão de pulso larga, né? Então, inversamente proporcional não, relacionada à complacência aórtica. Então, na prática clínica, como é que a gente faz para calcular? Idealmente, e depois vocês futuquem nos monitores das UTIs de vocês, como é que a gente faz? Como é que eu faço no meu monitor? Eu vou mostrar já já no filme para vocês. O meu monitor, ele faz cálculo da pressão capilar pulmonar. Então, o que que a gente faz? A gente vai lá no monitor, pede para ele chamar a pressão arterial média de pressão da artéria pulmonar e aperta lá o botão para capilarizar, digamos assim. Com isso, o que que acontece? Fica lá aquela curvinha ampla para caramba, né? Você tem que mexer na curva, fica lá super ampla e é como se fosse em câmera lenta, né? Aí eu tenho um botão, que é um cursor, que eu consigo levar para cima e para baixo. Então, eu consigo levar aqui o meu cursor e ver que a minha pressão sistólica máxima aqui é em torno de 110. E aí, isso facilita muito a minha vida. Então, tentem ver nos monitores de vocês como é que vocês podem fazer para obter a curva. Eventualmente, vocês conseguem fazer isso com a própria curva de pressão arterial, mas mudando a velocidade dela e se tiver cursor no monitor de vocês. Então, explorem o monitor. Inclusive, se fosse avaliadora da prova, eu ia falar assim, meu querido, calcula aqui o delta PP aqui nesse monitor aqui. É maldade, mas válido. Então, como é que a gente faz? Nós pegamos a pressão de pulso máxima, que é a diferença entre a pressão sistólica e diastólica máxima. 2 a 4 batimentos depois, nós vamos ver a pressão de pulso mínima, que é a diferença entre a pressão sistólica e diastólica mínima. E aí, pressão de pulso máxima menos pressão de pulso mínima, divididos pela PP máxima mais PP mínima dividido por 2, vai me dar o delta pressão de pulso ou a variação da pressão de pulso.
já teve questão para você calcular, tá? E a galera escorregava porque esquecia a porcaria da fórmula. Não é difícil, gente. Em cima é menos, embaixo é mais, dividido por 2. Fácil de decorar, né? Então, aqui, ó, o Joãozinho, meu residente, fez aqui. Preste atenção, ó. Ele pegou a curva de pressão arterial no nosso monitor. Olha aqui. E olha o que que ele faz. Ó, ele renomeou, mandou chamar de pressão de artéria pulmonar. Ele foi lá, ó, apertou, pediu para calcular a cunha. Aí, olha como é que fica. A curva é magnificada, né? E fica bem lentinha ali. Aí, olha o que que ele foi, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui o cursor se mexendo, né? Ele foi lá, viu a PP máxima, foi lá depois, 2 a 3 batimentos depois, 2 a 4, né? Viu a PP mínima, calculou o delta PP. Nesse paciente aqui, não, o delta PP foi baixo, tá? Isso foi só, óbvio, só para demonstrar, o paciente não estava em condições ideais para valorização do delta PP. Mas não é difícil, tá? Procurem aí ver no monitor de vocês como é que faz. Então, óbvio, né? Em sendo uma medida dinâmica, de fluido e responsividade relacionada a toda a fisiologia da interação cardiopulmonar, é melhor preditora que os marcadores estáticos de pressão de enchimento, como a PVC, pressão de oclusão da artéria pulmonar. Porém, tem inúmeras limitações. E, como eu falei, limitações que muitas vezes estão mais do que presentes no paciente crítico. Então, condições para validação da metodologia, que o volume corrente do paciente esteja em pelo menos 8 ml por quilo, que não haja atividade respiratória espontânea e nem arritmias cardíacas. O limiar para predizer responsividade a volume seria uma variação da pressão de pulso de 12%, correspondendo a uma área sobre a curva de 0,94. Quer dizer, um método excelente, muito próximo de 1, né? Então, quando eu achar que o paciente tem esse limiar de 12%, eu tenho ali, estou dentro ali de um conjunto de 94 chances, possibilidades de isso estar correto, né? Então, reflete uma área sobre a curva de 0,94, reflete uma chance de você classificar corretamente o paciente como fluido responsivo em 94% dos casos, né? E aí, botei uma brincadeira para vocês, que é o beijinho, beijinho, tchau, tchau, com apenas uma linha arterial, sem monitor colorido. Eu tenho um método que tem uma área sobre a curva de 94% para predizer resposta a volume, enquanto lá o do monitor colorido, que a gente já vai falar, que é a variação do volume sistólico, calculada pelo software do dispositivo, baseada no algoritmo próprio da indústria, que avalia a, a complacência arterial, baseada no banco de dados, uma população que ele joga lá no software dele, que é de 0,84, que é a variação do volume histórico do monitor colorido. Então, tem uma menor propensão a erro do que você utilizar cálculos computacionais complexos. Então, para isso que eu deixei o beijinho, beijinho, tchau, tchau para vocês que não precisa de monitor colorido para tratar os doentes. Limitações, isso aqui é algo também muito cobrado em prova, né? Então, condições em que a variação da pressão de pulso é menos confiável. Pacientes em respiração espontânea, falso positivo. Pacientes com arritmia, vão variar muito o pulso, falso positivo. Pacientes com volume corrente baixo, falso negativo. Pacientes com complacência pulmonar ruim, falso negativo. Tudo isso vai atrapalhar a interação cardiopulmonar, né? Um aumento da pressão intraabdominal, falso positivo.
frequência respiratória muito elevada, uma proporção frequência cardíaca sobre frequência respiratória menor que 3,6, falso negativo, e disfunção do VD, falso positivo. O que que eu quero dizer com falso positivo? O paciente não é responsivo ao volume, na verdade, mas a variação da pressão de pulso aparece lá para a gente elevada. Vou falar de algumas situações clínicas precisas, tá? Então, já vimos a utilidade na prática clínica diária. Na SARA, né? Na SARA é limitada, né? Na SARA, temos duas coisas que nós podemos utilizar. Se o cara tiver hipertensão pulmonar e disfunção de VD, vai ser o SWAN. Se não, vamos utilizar a termodiluição transpulmonar e nos valer, né, da água extravascular pulmonar, que tem impacto no paciente com SARA. Então, na SARA, a variação da pressão de pulso é limitada pelo volume corrente baixo, que a gente utiliza, e pela complacência pulmonar baixa. Calma que eu já vou ensinar vocês a sair dessa cilada. Entretanto, né, nos pacientes ventilando com volume corrente baixo, nós devemos ainda ter três considerações importantes destacadas. Uma variação da pressão de pulso alta, exemplo, acima de 12%, ainda sugere, no indivíduo com SARA, uma possível responsividade a volume. Uma variação da pressão de pulso baixa não pode excluir responsividade a volume. E aí, para superar essas dificuldades, é sugerido que nós façamos o famoso desafio do volume corrente, né? Que eu já vou ensinar já já para vocês como é que faz. Fazendo o desafio do volume corrente, a área sob a curva do método no paciente em ventilação mecânica sem as condições ideais também chega próximo a 0,94 de área sob a curva ROC, tá? A complacência baixa pode resultar em interpretação errônea da variação da pressão de pulso, né? Já que vai haver uma redução na transmissão da pressão das vias aéreas para as estruturas intratorácicas. O ponto de corte de interesse é uma complacência de 30. Posição prona. A variação da pressão de pulso tem valor preditivo baixo, né? Já que a gente está falando de SARA, posição prona. Nesse cenário, nós temos aí paciente com volume corrente e complacência baixos. Nível de PIP não afeta o valor preditivo da variação da pressão de pulso, né? Já que aumenta a pressão nas vias aéreas, mas não muda a variação cíclica. O que nos interessa é a variação cíclica na ventilação mecânica, que sim é o principal determinante aí da variação da pressão de pulso. Pode ser avaliada a variação da pressão de pulso antes da aplicação de PIP, onde quanto mais você pode ver, fazer a variação da pressão de pulso para ver que impacto a PIP potencialmente vai ter no débito cardíaco. Quanto mais elevada a variação da pressão de pulso, antes e depois da aplicação da PIP, maior será a queda prevista no débito cardíaco. No paciente com disfunção do VD, pode resultar em falso positivo. O efeito predominante da insuflação sobre o VD na ventilação mecânica é na pós-carga, e o que a gente mede no delta-PP, principalmente na pré-carga. VD em falência é mais sensível a alterações na pós-carga do que na pré-carga. Na insuficiência cardíaca congestiva, será que ajuda? Pouco estudada. Não é, já que, como vocês sabem, né, geralmente a gente não dá volume para o paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Claro, a menos que seja aquele paciente frio e seco, né? Alguns estudos mostram aí uma acurácia adequada em pacientes com disfunção do VE. Nas arritmias, esquece, né? A variação da pressão de pulso não está relacionada à variação do volume sistólico, e sim à irregularidade do volume diastólico, né? Diástole encurtada na presença de frequências mais altas, né? A despeito da fase do ciclo respiratório.
Pacientes com hipertensão abdominal. Dados experimentais sugerem que pode sim a variação da pressão de pulso predizer a fluidez e responsividade em pacientes com PIA elevada, mas não sabemos o limiar, pontos de corte, limiares. Nessas condições experimentais, que é a elevação aguda da PIA, valor de PIA muito elevado, volume corrente elevado e complacência torácica baixa, condições experimentais que a gente faz para testar o método, são distantes da prática habitual da terapia intensiva, né? O paciente habitualmente não eleva agudamente, não tem valores extremos de PIA, né? Então, melhor a gente não usar. Será que a variação da pressão de pulso pode prognosticar os pacientes? Os pacientes cirúrgicos, sim, e vocês sabem que eu sou meio que defensora, né? Já falei milhões de vezes para vocês em pacientes que vão ser submetidos a procedimentos cirúrgicos de grande porte e que tem um perfil de paciente de alto risco, né? Eu sempre falo, tipo um hipo, né? Vocês sabem que tem um amigo meu, grande intensivista, grande produtor de ciência, o Rodolfo Espinosa, também faz muito pós-operatório, que nem eu, que ele tinha um cargo, né? Aí, em serviço público, e ele foi estudar a- a- os resultados de cirurgia de hipo aqui no Brasil, a mortalidade, tipo assim, mais de 35%. Isso é uma coisa off-label que eu estou falando, off-label não foi publicado isso, né? Isso é um bate-papo meu com o Rodolfo. Mas então eu já detestava a cirurgia de hipo. Depois que ele me contou isso, toda vez que eu vejo um hipo no mapa, eu fico assim, ih, vai dar ruim. A galera não sabe operar esse troço, pelo amor de Deus. Então, pacientes cirúrgicos com variação da pressão de pulso entre 10% e 15% poderia, ah, utilizando, né, um algoritmo, utilizando a variação de pulso, poderia aí proteger os pacientes tanto da hipo quanto da hipervolemia, né? Mas nos faltam ainda estudos bem conduzidos para nos validar essa hipótese. Nos pacientes clínicos, o valor prognóstico é ignorado. Esse aqui é o quadrinho da aula. Fiquem tranquilos, vai ficar lá em PDF. Tá um calor aqui no Rio hoje, gente. Eu, hein? Não se preocupem, então, de decorar, mas prestem atenção aqui para a gente sair da casinha. Então, se eu tiver paciente com respiração espontânea ou arritmia, não vou levar a variação da pressão de pulso em consideração. Vou considerar outros testes para avaliar a capacidade de resposta a fluidos. Beleza, tem um paciente em ventilação mecânica que não está com respiração espontânea e não tem arritmia. Vou levar em consideração a variação da pressão de pulso. Tenho 3 possíveis faixas de variação da pressão de pulso. Aquele paciente ali, inequivocamente, tem a variação da pressão de pulso maior que 13%. Então, alguns lugares, na própria literatura recomendada mesmo, alguns vão falar 12%, outros vão falar 13%, tá? Então, tem variação da pressão de pulso maior que 13%, a variação da pressão de pulso vai ser um bom preditor, mesmo no paciente com volume corrente baixo, com complacência baixa, tá? Então, a capacidade de resposta a fluidos é provável, desde que o paciente não tenha falência do VD ou hipertensão abdominal. Se eu continuar em dúvida, o que eu faço? Leg raising. Se houver diminuição da variação da pressão de pulso, a capacidade de resposta a fluidos é provável. Se não houver, a capacidade de resposta a fluidos é improvável. Se eu tiver num paciente que tem a variação da pressão de pulso que está entre 9 e 13, considero o desafio de volume corrente. Como eu falei para vocês, tem uma área sobre a curva de 0,94. Já vou explicar como é que faz. E se o paciente tiver ali, for menor ou igual a 9%, aí eu vou olhar o volume corrente e a complacência, que eu consigo ter pontos de corte. Se o paciente tiver sob volume corrente maior ou igual a 8 e a complacência maior que 30,
a capacidade de resposta a fluidos é improvável. Ah, se o volume corrente for menor que 8 e a complacência for maior ou igual a 30, como por exemplo, o indivíduo como Sara, considere o desafio de volume corrente. O que é o desafio de volume corrente? Chegar lá, o cara lá na prova falar assim para vocês: gostaria que você me simulasse aqui um desafio de volume corrente. O que você vai fazer? Vai registrar o delta PP lá com volume corrente baixo do paciente, 6 ml por quilo. Calculei lá, delta PP, X. X%. Aumenta o volume corrente para 8 ml por quilo durante 1 minuto. No final desse 1 minuto, registra o delta PP sobre o volume corrente de 8 ml por quilo. Aí vou dar Y%. Se X menos Y for maior que 3,5%, a manobra de desafio do volume corrente tem alta acurácia para predizer fluido responsividade. De novo, área sobre a curva de 0,94. Vocês curtiram meu... Isso aqui é o mapa da mina, hein? Misericórdia. Vamos lá. Mais coisas sobre o uso prático. Lorena, não rabisca minha tela. Vamos lá. A presença de responsividade a fluidos, né? Não é porque o paciente é fluido responsivo, já falamos sobre isso na aula de fluidos na UTI. Não deve ser uma força motriz para você dar fluidos. Quando é que nós vamos dar fluidos para o paciente? Se ele tiver sinais de choque, for responsivo a fluidos, e se não tiver risco de sobrecarga hídrica, né? Então, associar fluido de responsividade com fluido de tolerância, olhar lá a água extravascular pulmonar. A Marcinha não tem, só tenho lá a monitorização básica. Pô, vai lá e olha, o doente está pulmão padrão A, fico até tranquilona, né? Vou lá, até eu vou lá olhar a cava que vocês gostam, né? Ficar mais tranquila. Uma vez eu falei para minha residente, assim, residente de clínica, depois ela foi fazer saúde básica, virou assim e falou: ai, eu botei um caso de TEP para eles, né? E o doente chocado, e ela falou assim: ah, não, vou dar volume, é muito senhorzinho, senhorzinho, muito senhorzinho, octogenário, que eu acho que eu botei no caso. Eu falei assim: ô, Kátia, a parada é a seguinte: tu sabe entubar, Kátia? Tu se garante na intubação? Então, minha filha, faz volume sem medo de ser feliz. O doente chocou aqui na sua frente, né? Fase de ressuscitação, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Do Rose, vocês lembram do Rose? A gente falou do Rose. A decisão de descontinuar a infusão de fluidos deve se basear no desaparecimento de sinais de choque. Não vou continuar dando volume para o meu doente. Paciente ali, evolutivamente, nos testes, não está mais fluido responsivo e ou apareceu sinais de edema pulmonar. Não tinha linha A, não tinha linha B e surgiu. Mais um esqueminha. Esse aqui é do livro de tio de vocês. Então, tem lá a presença de choque, como eu acabei de falar, né? Vou fazer, todo mundo, qualquer um, em qualquer lugar do mundo, vai fazer bolo de fluido. O cara chocado, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Especialmente se tiver sepse, sangramento ativo ou perda evidente de fluidos. O choque persistiu? Não, não dou mais fluido. Tem mais choque, não dou mais fluido. Choque persistiu? Aí eu vou lá olhar se tem resposta a fluidos. Aí eu posso fazer variação da pressão de pulso, desafio do volume corrente, elevação passiva das pernas, teste de oclusão expiratória final. Esses vocês sabem que eu gosto, né? Não tem resposta a fluido, pessoal, nada de fluido. Iniciar vasopressor rápido, né? Acho que isso também está incutido na gente, se não está, deveria estar. Vasopressor não é para a gente ficar pensando, é para começar precocemente, né? Sobretudo no choque séptico, né? Se ele tem resposta a fluido, eu vou lá avaliar o risco da sobrecarga de fluidos, contexto clínico daquele paciente, se a água extravascular pulmonar está alta, se tem linhas B no tração pulmonar. Se não tem o risco de sobrecarga de fluidos, continuo. Então, eu tenho que avaliar fluido e responsividade, fluido tolerante. Se esse paciente tem ali sinais de risco de sobrecarga de fluidos,
Eu vou avaliar o risco. No final das contas, é a nossa responsabilidade médica para avaliar o que que vai fazer com o doente. Porque assim, não adianta, eu posso botar 1000 esquemas aqui para vocês, mas tem que ir lá na beira do leito é outro papo, né? Então, avaliar o risco-benefício da infusão contínua de fluidos, né? Qual seria o risco? Existe o risco pulmonar, mas eu até brinquei, mas é verdade, eu sei entubar, eu tenho venir, sei lá, né? Versus o risco de eu dar menos fluido do que o paciente precisaria e ele fazer isquemia renal, isquemia hepática, isquemia cerebral, isquemia miocárdica. Então, é isso. Se o benefício for maior, te parecer maior que o risco, continua dando fluidos. Se a sua percepção for de um risco maior que o benefício, pare de dar fluidos para o doente. Ah, coloquei aqui, ó, Jean-Louis Thibault, Xavier Monet e Frederic Michard para vocês, tá bom? Falando de uma revisão concisa sobre variação da pressão de pulso, porque eu gosto e eu vou falar bem. Então, o marcador de responsividade a fluido fácil de obter, nem sempre é fácil de usar. Ignorar as suas limitações pode levar a sérios erros de interpretação. E vejam, por isso que é importante vocês estarem aqui, numa terça-feira, às 8h52 da noite. Uma pesquisa mostrou que uma grande proporção de intensivistas não mostrou conhecimento dos fatores que confundem a interpretação da variação da pressão de pulso. Então, arritmia, volume corrente baixo, disfunção do VD, hipertensão intraabdominal, complacência baixa, né? Isso indica a necessidade de melhorar a educação. É o que nós estamos fazendo agora. Bom, tudo isso que a gente falou sobre variação da pressão de pulso também vale para a variação do volume sistólico. Aqui o cutoff é maior que 13%, em algumas literaturas vocês vão encontrar 10%. As limitações são semelhantes, mas aqui o que a gente usa? A gente tem um algoritmo software lá dos aparelhos coloridos de vocês para que bota um algoritmo, a gente vai falar bastante dos aparelhos coloridos daqui a algumas semanas, joga um software lá que analisam a contorno da onda de pulso, a área sobre a curva da onda de pulso para avaliar o volume sistólico do paciente. E a fórmula, né? Vai ser o volume sistólico máximo menos o volume sistólico mínimo, dividido pelo volume sistólico médio. Tá? Mas a grande diferença é que aqui o monitor calcula para vocês. Tá? Isso aqui é do Sheldon, né? Tem 2 livros de monitorização hemodinâmica como referência da prova, o Sheldon e o Vansan, né? Esse aqui é do Sheldon, eu gostei mais. Só para lembrar para vocês, ó, o paciente está em ventilação espontânea, tem arritmia cardíaca, tem SARA com volume recorrente baixo ou complacência pulmonar baixa, se esse cara tiver, que é a maioria dos nossos, a maioria não, né? A maioria se forcear a barra, que é um quantitativo gigante de pacientes críticos, só vai me restar o leg raising, um teste de oclusão expiratória final e o mínimo de desafio de volume. Se não for o caso, eu tenho já aí, então, variação da pressão de pulso, variação do volume sistólico, a variação respiratória da cavinha, superior e inferior, o leg raising, o teste de oclusão no final da expiração e o mini desafio de volume, tá? Só para relembrar. Quais são os aparelhos que vocês veem na prática clínica? Não tenho conflito de interesse com monitor colorido nenhum, quero mais que eles vão para o inferno. Então, quais são os aparelhos? Esse aqui está fora de linha, né, que é o Vigileu, mas ele dá aqui, ó, variação do volume sistólico. Temos aqui o Hemosphere. O Hemosphere ele tem função invasiva e não invasiva, né? Tá aqui, ó. Tá até dizendo, ó, a variação do volume sistólico desse jeito é 4%. Olha aqui onde ele deve estar na curva de Frankenstein. É bonitinho, né? É bonitinho. Temos o Flow Track.
que também dá variação do volume sistólico. Aqui, por exemplo, é de 9%. E temos o Acumen. Tudo isso aqui, o Hemosfera, você pode programar ele para esses 3 módulos. Quanto mais módulo você botar, mais caro você vai pagar. Se você quiser só o sonzinho basicão, assim, sem muita coisa, tu vai pagar aí uns 300 mil. Quais são os outros aparelhos que medem a variação do volume sistólico? O lítico, o Doppler esofágico e o pico, tá? E repetir. Ah, não repetir não. A variação da pressão de pulso, o pico também faz. Vamos lá, pessoal. Quero que vocês me opinem, então, no nosso caso clínico. Pedro, 40 anos, é, pneumonia comunitária grave, sarado, ventilação mecânica protetora, volume corrente 6 ml, porque peso predito no desafio de volume corrente também, tá, pessoal? Instabilidade hemodinâmica, vai lá, o cara, pô, aprendi no curso da Marcinha, vou lá, meter um delta PP no doente. Não tem outro, só tem ultrassom, não falei nem ultrassom, né? Só tem lá linha arterial, linha venosa, vai lá e encontra 10%. E aí, pessoal, considera esse paciente responsivo a volume com bom grau de certeza? O que vocês acham? Hein? Diferença bem estabelecida na acurácia da variação da pressão. Não, Rodolfo, a gente vai ter uma aula de linha arterial, tá? Que não teve no curso do ano passado, que eu botei desse ano, que vira e mexe cai esse troço. E eu vou mostrar para vocês, em pacientes com choque refratário, vale a pena você trocar a linha arterial radial para femoral. E depois que eu passei a fazer isso, a minha vida mudou, inclusive, tá? Tem uma diferença, eu não vou lembrar agora para dizer quantos por cento para você, mas vale a pena. Mas em relação à variação da pressão de pulso, não, tá? Tanto faz. Repetir o quê, pessoal? Agora eu me perdi. Débora, se os delta PP forem sugestivos de fluido e responsividade, tipo, se um delta PP de 4 com volume com 6 ml por quilo, o desafio subiu para 8, subiu 6, de 4 para 8, subiu mais de 3,5%, né? Pode considerar. O que o desafio de volume corrente, Lorena? É o desafio de volume corrente que vocês querem que repita? Tá. Bom, mas eu já vi que Marcinha respondeu. Marcinha não está faltando uma, e Michele respondeu, Débora respondeu. Mariana não. Cadê? Mariana, cadê você? E a galera respondeu corretamente, né? Não podemos dizer aqui nesse doente, com essa fotografia estática, que ele seria fluido responsivo com um bom grau de certeza, né? Faltou aqui a informação da complacência, por exemplo, faltou se tem disfunção do VD, enfim. Mas se eu quiser propor aqui um desafio do volume corrente, ok, Mari tá aí. Tá, deixa eu voltar lá, que o pessoal pediu para eu repetir o desafio do volume corrente. Eu sabia que vocês iam gostar. Vamos lá. Ó, fiz lá toda aquela mandinga que eu ensinei para vocês. Vocês têm que fazer no monitor de vocês. Se vocês conseguirem, filmem e me mandem. Então, tá lá o doente com um volume corrente 6 ml por quilo peso pedido. Vou lá e calculo o delta PP. Beleza. Aí vou lá, aumento o volume corrente para 8 ml por quilo de peso peredido durante 1 minuto. No final de 1 minuto, meço o delta PP com volume do corrente de 8. Aí calculo a diferença, que nem a Débora fez ali. No exemplo dela foi 4 com 8, eu acho, né? Se a diferença for maior que 3,5%, o teste tem uma boa acurácia para predizer fluido de responsividade com uma área sobre a curva de 0,94. Oi, Lorena? Oi, pessoal? Entenderam o desafio de volume corrente? Oi, top. Tentem sim, tentem sim.
Então, esse cara aqui, como ele está apresentado aqui para gente, realmente, se fosse uma questão de prova, não. Vamos lá, fazer questões de tempo. Dentre as medidas dinâmicas para avaliação de responsividade a fluido, quais podem ser utilizadas sem comprometimento de acurácia em um paciente? Ó, fiquem muito atentos para os enunciados. Em ventilação espontânea e um em ventilação mecânica e com arritmia. Então, quais medidas dinâmicas sem comprometimento da acurácia? O primeiro cenário, um paciente em ventilação espontânea. O segundo cenário, ventilação mecânica com arritmia. O cutoff do delta-PP no desafio do volume corrente é 3,5. Diferença deles, de 3,5. Delta-PP com 6 e com 8. É isso que você perguntou, Débora? Cutoff de 3,5. Então, 12, em alguns lugares você vai achar 12%, outros 13%. 12, 13%. Tá valendo. Gabriela falou D, Jordano D, Mari D, vamos lá. Acertar, brilharam, né? Ah, então, primeiro, paciente em ventilação espontânea. Em ventilação espontânea não serve nenhum método que se valha da interação cardiopulmonar. Então, não vale a variação da pressão de pulso, não vale a distensibilidade da cava, até vale a elevação passiva dos membros inferiores. E o outro é um paciente em ventilação mecânica com arritmia, que se dane a pletismografia se o cara tem arritmia, não posso usar, né? Teste de oclusão expiratória, eu mostrei para vocês que a arritmia não vai ter impacto, né? Porque a gente vai lá deixar por alguns é como se não interrompêssemos ali o ciclo cardíaco por 15 segundos, né? E medíssemos a pré-carga. A variação do volume, nada que o pulso variar vai servir para o paciente com arritmia, né? Então, melhor resposta é realmente a letra D. Brilharam. Minha dúvida era essa, mesmo que seja menor que 12, sim, sim, mesmo que, Débora, mesmo que. O teste de desafio de volume corrente foi criado justamente para overcome, né? Cara, tem hora que eu só raciocino em inglês, que é uma coisa bizarra, né? É ridículo, mas para sobrepujar a limitação do método. Você entendeu? É isso mesmo, Débora. Vamos lá. Os métodos de aferição do débito cardíaco através da pressão de pulso promovem uma estimativa de volume sistólico batimento a batimento pela análise das curvas de pressão. Para que a estimativa do volume sistólico seja acurada, que fatores fisiológicos devem ser considerados? Peso ideal e altura, complacência e resistência arterial, pré-carga e pós-carga cardíaca, frequência cardíaca e pressão arterial média. E aí? Tinha no nosso slide. Thanks in English. Mas, Débora, tem hora que eu leio tanto inglês. Vocês sabem quantas aulas eu dei mês passado? 17 aulas. Praticamente dia sim, dia não. 17 aulas. Misericórdia. Só a Mari que vai responder? Lorena, você vai começar a chamadinha. Hein? Lorena! Ô, gente, Flávia sumiu. Tava pensando em Flávia ontem. Flávia sumiu, né? Mandar uma mensagem para ela. Ou tá estudando muito, ou tá estudando, tá fugindo de mim, né? Jordano também achou B. É B, né, pessoal? Mostrei para vocês, né? Falei até da diferença da pressão de pulso em relação à complacência no paciente vasoplégico. Tem nada a ver com peso e altura, a gente não usa peso e altura, né?
pré-carga e pós-carga, nada a ver com pré-carga e pós-carga cardíaca, muito menos com frequência e pressão arterial média. Melhor resposta, complacência e resistência arterial. Paciente séptico em ventilação mecânica controlada em uso de noradrenalina. Noradrenalina e dobutamina, com uma variação de pressão de pulso, um delta PP, de 21%. Qual seria a melhor conduta para esse sujeito? Dar mais volume, fazer diurético, aumentar o FO2 e o PIP, ou aumentar as aminas vasoativas? Se não me engano, isso é questão de teste de progresso. Qual a melhor conduta, pessoal? Qual a melhor conduta? Muito bom. Questão bonita, bem feita, né? Questão bem feita. Gostei bastante dessa questão. Vamos lá. A diferença entre as expressões sistólica e diastólica observada é um enunciado enorme para você falar uma besteira. Olha lá. Em um traçado de pressão arterial sistêmica, durante um ciclo respiratório, é denominada pressão de pulso. E sua variação, que ocorre em pacientes sob ventilação mecânica, é chamada de delta PP. Em pacientes com choque séptico, ventilação mecânica controlada, sedado, paralisado, volume corrente 8 ml por quilo, PIP abaixo de 10, qual seria o valor correspondente à fluido responsividade? Que significa um aumento do débito cardíaco de pelo menos 15% após a infusão de volume. Qual o ponto de corte aí, pessoal? Vocês veem que caem essas besteiras, né? Cai. Você tira. Maldosa por quê, ô Débora? Por que maldosa? É questão direta. N- Não, ponto de corte. Ó, 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 não briga, tu tá brigando com a questão. Tu tá brigando com a questão. Esse que é o problema. Ponto de corte, 12 ou 13, dependendo de onde você lê. Beleza? É teste de progresso. Foi mesmo. Em um paciente com choque. Ah, pensei que tinha repetido a questão. Em paciente com choque séptico, sedado e paralisado, com volume corrente de 8 ml por quilo de peso, PIP menor que 8, a ponte entre as variáveis, qual apresenta maior especificidade e sensibilidade para a responsividade à infusão de fluidos? E aí? Ah, tá. Você acha... Pô, mas, Débora, é porque tu tá brigando com a questão. Peraí. Jordano C. Não. C para essa, Michele. Peraí. Ih! Segunda. C. Michele C. Ah! Pô, não, vocês entenderam. A, B, C, D, E. Peraí. Então falem aí, C ou D? Agora eu não entendi. D. Mari D. D. Jordano D. Todo mundo D. Beleza, é D mesmo. Aqui só para lembrar para vocês o que que é delta down, né? E delta up, né? Então, delta up é a variação sistólica para cima entre o batimento com maior pressão e o com menor pressão, e o delta down, a variação para baixo. Isso aqui, sinceramente, não tem nenhuma uma evidência para mostrar para vocês. Questão besta, mas enfim. Mas tem gente que já vi gente usando delta down e delta up, mas enfim. Sobre o conceito de fluido responsividade, assinale a alternativa correta. Métodos estáticos de fluido responsividade são confiáveis em doentes graves. O exemplo é a PVC.
Métodos dinâmicos como a variação da pressão de pulso podem ser utilizados em paciente grave em ventilação mecânica com grande confiabilidade. Variações do diâmetro da via cava inferior ou superior, método mais confiável de responsividade da pré-carga. E a variação respiratória da pressão de pulso arterial é muito confiável em pacientes com ventilação mecânica, sob determinadas condições. Briga com a questão para vocês verem só. Não brigaram, dessa vez não brigaram, não. Muito bom. Aqui, se vocês olharem bem, a B elimina a D, né? É isso, pessoal. Curtiram? Eu adoro Delta PP. Não vou confessar, eu sou fã, eu gosto. Curtiram?